Pega a sua Bíblia aí, vamos ler um texto bem conhecido. Glória a Deus. Livro de Deuteronômios, Deuteronômio capítulo de número 28 e o verso de número 1. Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 28, verso 1. Quem achou diz amém. Quem não achou diga misericórdia. Eita, fiquei até assustado, cara. A gente espera, né, depois disso. Deuteronômio capítulo 28, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: Se fielmente obedeceres à palavra do Senhor, teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por estarmos aqui mais uma vez, te agradecer por poder ouvir a tua voz, por saber que tu és um Pai presente em nossas vidas. Fala conosco, Senhor, pois a nossa fé, a nossa esperança, ela está em Ti, Jesus. Que nós saímos daqui tocados por Ti, Pai, abraçados pelo Teu amor, por Tua graça. Que o Senhor fale aos nossos corações conforme o Teu querer, Senhor, a Tua vontade soberana. Assim nós pedimos a Ti, Senhor, fala conosco mais uma vez, em o nome de Jesus. Amém? Tome seu assento aí, em nome de Jesus. Obrigado. Quem esteve aqui domingo no culto? Domingo, o bispo trouxe uma palavra que eu estava comentando com o Daniel e falei para o Daniel assim: Daniel, a palavra de domingo foi, não que as outras não sejam, mas foi muito forte. E aí durante os dias eu vim pensando e eu falei para ele hoje, eu falei: Dani, foi uma palavra de sabedoria mesmo. Porque Deus muita direção ao bispo sobre o que falar no domingo. Porque uns dias antes eu estava conversando com o Daniel e minha pergunta para ele foi assim: Dani, por que a gente vive nos dias no qual as pessoas andam tão frágeis emocionalmente? Pessoas que muitas vezes trabalham até com psicologia, com a mente, mas elas não conseguem trabalhar as suas próprias emoções. Vivemos dias no qual as pessoas vivem uma oscilação muito grande de altos e baixos. E eu falei para ele: é difícil entender isso, porque nós vemos uma realidade que nos dias atuais está assim. A grande maioria das pessoas vive uma realidade de altos e baixos, e você vai entender o que eu vou falar. Talvez você conheça alguém que pela manhã ela te liga ou te manda mensagem, ou quando te vê ela fala assim: nós vamos vencer, porque nós nascemos para vencer. Ouviu uma canção e eu estou inspirado, e nós vamos para cima, e vamos lá, vamos ganhar o mundo. E você fala: nossa, está animado, esse está cheio de fé, filho. E aí antes de terminar o dia ele te manda: eu quero desistir de tudo, não quero mais. Quantas pessoas a gente vê viver essa realidade de ela acordar querendo vencer na vida, e antes de terminar o dia ela já não quer mais nada da vida. Porque nós vemos nos dias no qual as pessoas vivem essa oscilação de estar bem e não estar bem, estar bem e não estar bem. E pensando naquilo que, quando o bispo ministrou aqui no domingo, foi muito direcionado sobre isso. Se você estava atento ao que foi ensinado, o que foi falado, nós percebemos o quanto há coisas que nós mesmos, diga eu e você, muitas vezes nós nos colocamos em algumas situações e ficamos pensando que é um cenário espiritual, e muitas vezes não é. E isso causa em nós problemas emocionais.
de a gente estar bem e de repente não querer mais nada da vida. E eu queria falar um pouquinho com você justamente sobre isso. Porque o texto que nós lemos aqui, Deus está falando, se você seguir fielmente os mandamentos que eu estou te dando hoje, você vai prosperar, você vai vencer sobre todas as nações. Ele não está dizendo sobre algumas, talvez essa ou aquela, ele está dizendo, você vai vencer sobre todas as nações. E o que isso quer dizer, David? Não vai ter problema, não vai ter dificuldade, vai. Porque o processo exige que nós passamos por situações difíceis. E faz parte. Tudo isso é um aprendizado, é um moldar de Deus nas nossas vidas. Então a dificuldade existir faz parte. Mas o que o texto está dizendo é que nós vamos vencer todas as nações. Traduzindo, não vai existir problema, guerra, conflito, que nós não somos mais que vencedores. É uma questão de nós entendermos o processo e seguirmos fielmente aquilo que Deus propôs para nós. O que Deus propôs para você? Talvez não seja o que Deus propôs para o seu irmão que está do seu lado. E já entrando aqui algumas situações que causam esse sentimento de altos e baixos. Uma das coisas que causa isso nas pessoas nos dias atuais é o sentimento de comparação. A rede social, o Instagram, Facebook, tudo que há de rede social causa isso muito forte nas pessoas. Porque muitas pessoas veem alguma coisa na internet e se baseia por aquilo, aí ele olha aquilo na internet e fala, poxa, eu não estou assim. Sentimento de comparação. E aí ele começa a se comparar com alguém que não tem a ver com a realidade dele, não teve as mesmas oportunidades, não teve a mesma história. Cada um tem a sua história. É importante fazer comparação, mas não com o outro. Você tem que comparar você com você. Você tem que olhar para o espelho e dizer quem eu era, para onde eu estou indo, o que está sendo construído em mim. E quando a gente olha para nós mesmos e faz essa comparação, nós conseguimos perceber o quanto nós estamos progredindo ou não. Mas quando você faz isso com alguém do seu lado, você corre o risco de você se frustrar. E aí começa a haver um sentimento de ansiedade. Por quê? Porque você quer chegar aonde alguém chegou, aonde alguém está, mas você não sabe quais foram as oportunidades dele. Você não sabe o que ele passou, o que não passou. Percebe que são cenários diferentes. E olha o risco que a gente corre quando a gente faz isso. Quando a gente começa a se comparar com outras pessoas, além de se frustrar, nós corremos o risco de causar um sentimento de ansiedade, porque queremos viver aquilo, e corremos o risco de entrar num cenário de ter um sentimento de inveja, sem perceber. E isso causa em nós um sentimento de, eu estou bem, eu vou vencer. Aí você abre a rede social, fala, caramba, mas o fulano está tão longe. Eu queria estar lá, eu queria conseguir isso, eu queria fazer aquilo, eu queria. Percebe? O desejo de estar no futuro tira de nós o presente. Tira de nós aquilo que nós devemos viver, que é o hoje, o agora. Mas por que muitas vezes a gente vive essa realidade? Percebe? O texto fala assim, se você seguir esses mandamentos que eu te dou fielmente, nós iremos vencer sobre todas as nações. E o que rouba de nós, entender que nós vamos vencer, é esse sentimento de estar lá no futuro, porque nós, quando nos lançamos lá na frente, nós pulamos o processo. Nós pulamos a etapa de viver o que precisa viver para chegar lá. Nós queremos viver num tempo no qual não temos como chegar, que é o futuro. Fala para o seu irmão assim, ó, processo. Eu não sei porquê, mas sempre quando venho ministrar, eu acabo falando disso também. E não era o plano. Não é verdade? E quando nós entramos nesse cenário de entender que o que nós precisamos é seguir fielmente, olha aqui para mim, você já é vencedor. Porque a Bíblia já determinou isso. Então o que eu preciso, David? Aguentar o processo.
Eu não sei se vão colocar o tema aqui, por isso que o tema é firmes e constantes. Não adianta você entrar num projeto, seja na área profissional, seja no casamento. Percebe que nós estamos falando de um cenário de viver oscilações, altos e baixos. Quantos casamentos, irmãos, inicia e em pouco tempo o marido da mulher está falando, eu não aguento mais essa mulher. Eu sou novato, viu, Azaf, nessa história. Mas eu entrei no cenário entendendo que existe um processo. O Pipo não está aí, né? De vez em quando eu sento com o Pipo e fico conversando com ele. Ele fala, é assim, é assado, eu vou ouvindo. Ele fala, isso aí é normal. Fica tranquilo. As coisas vão se ajustar com o tempo. Tem que ter paciência. Entende? Mas é entender o processo. É entender que as coisas têm um tempo a acontecer. As coisas têm um tempo a amadurecer. E muitas vezes nós vemos esses altos e baixos porque nós queremos já. Vivemos num tempo no qual as coisas têm que ser rápido. Agora, vamos, vai. Tudo rápido, vamos. E isso aqui causa isso em nós. Dopamina que nós recebemos, curta, uma dopamina barata. Que é o quê? É um vídeo que a gente assiste, que a gente acha engraçado. É um vídeo, percebe que nós recebemos informações muito rápido. E não é, além de ser rápido, é muitas informações em um espaço de tempo muito curto. Aí você está na rede social, você vê um vídeo, você chora de rir. Aí daqui a pouco você já está vendo algo que é triste. Aí seu coração, sua emoção vai lá embaixo. Você da alegria vai para a tristeza. Aí daqui a pouco você vê uma coisa que te revolta. Sua mente não consegue acompanhar. Ela começa a trabalhar de uma forma desenfreada. E tudo tem que ser rápido. Uma coisa que eu tenho cortado em casa com o Bernardo é justamente o fator de estar no celular. Mas por quê? Pode pegar as crianças, eu trabalho, né? Eu auxilio lá no departamento infantil. E uma coisa que a gente percebe muito é que as crianças atuais, elas querem tudo já. Não tem esse negócio de calma, não, é tudo assim, mas por quê? Porque elas estão sendo, não vou dizer treinadas, mas elas estão se habituando numa realidade de hoje que tudo tem que ser correndo. Mas a gente vive num mundo real que tudo tem seu tempo. Salomão lá atrás já dizia, há tempo para todas as coisas. Cutuca o teu irmão e fala assim, calma. Não, assim ele não vai nem acreditar, irmão. Cutuca ele e fala, calma. Tudo tem seu tempo. Está desesperado por quê, irmão? Olha aqui para mim. Se Deus falou que ia fazer, você só precisa seguir fielmente aquilo que Ele propôs para você. O problema é que nós entramos num cenário de ouvir aquilo que Deus nos deu como mandamento, e quando não acontece no nosso tempo, a gente tende a se jogar lá no mais profundo abismo. Não é nem o inimigo, a gente se joga, fala, não quero mais, e não dá certo, eu não consigo. Espera, é um processo, é um tempo necessário para maturar. Não é a situação, é aquilo que Deus tem para fazer, porque as coisas que Deus tem para nós já estão prontas. Na verdade, quem precisa amadurecer somos nós. Nós precisamos disso, nós precisamos chegar a esse nível, para que nós possamos receber o que é necessário. Eu quero comentar com você aqui algumas das situações que causam esse sentimento de altos e baixos, para que a gente entenda algumas coisas aqui, e entender como Deus faz para que a gente solucione esses problemas. Uma delas é o sentimento de não saber quem eu sou, para que Deus me chamou. A gente conversa com muitas pessoas e as pessoas não sabem, de certa forma, para onde está indo, pastor. Para onde eu vou? Elas estão só, o bispo já ministrou isso aqui, né? Viver é diferente de estar vivo, não é isso? Muitas pessoas só vai levando a vida. Para onde você vai? Eu não sei, eu estou indo aí. E não saber quem é e para onde vai faz com que nós passamos a viver essa realidade de altos e baixos. Entenda que quando o texto fala que Deus já tem mandamentos para mim, para você,
uma das coisas que Deus deixa claro é que nós somos filhos. Quem você é? Você é filho. Dentro da igreja, irmão, muitas vezes nós ficamos pensando, não, eu sou o músico, eu sou o pastor. Não, você é filho. A ação primária que Deus chamou eu e você não foi para pregar, não foi para cantar, não foi para servir na igreja, foi para ser filho. Então, quando fugir de você, qual é a sua identidade, quem você é, você tem que lembrar, você é filho do rei. Entender que você não está sozinho, desamparado, sem ninguém, largado. Ei, você tem um pai que deu o próprio filho por mim e por você. Você acha que ele vai te deixar largado por aí? Porque quando eu não sei quem eu sou, eu penso que eu estou desamparado, sozinho, sem ninguém. Mas quando eu entendo que eu sou filho, eu sei que há um pai, que há uma família que está à minha volta. E quando você pensar em se lançar num cenário de não querer mais nada, você vai lembrar, calma aí, eu tenho um pai, vou conversar com esse pai. Eu tenho uma família, eu vou conversar com a minha família. Que família é essa? Essa irmã que está aí do seu lado. Essa irmã que está aí com você. Entende? Você tem uma família. E a gente vive uma realidade que as pessoas uma hora quer, uma hora não quer. Uma hora quer, uma hora não quer. Precisamos entender quem nós somos. Pergunta para o seu irmão, quem você é? Às vezes a gente se perde nisso, irmão. Olha para ele e pergunta para ele, para onde você está indo? Mas fala firme. Se ele tiver com o olhar assim meio de perdido, irmão, já fala, depois nós conversamos, viu, que eu vou te ajudar nessa. Olha aqui para mim, porque se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar é caminho. Se você não sabe para onde vai, se você perdeu a direção, qualquer lugar é caminho, irmão. E você vai entrar em qualquer caminho que aparecer na sua frente. E aí você começa a entrar no estado, você não sabe onde está. Por isso que você vive momentos de estar bem, acorda de manhã, ouvir um louvor. Aí você acorda animado, Deus vai fazer, Deus vai operar. Aí daqui a pouco acontece alguma coisa, você topa o dedão no chão e fala lá, ao inimigo. Você já quer desistir de tudo. Não, irmão. Firmes e constantes. Suporte o processo. Suporte o processo. Você está entendendo? Precisamos entender que todas as coisas há um tempo determinado para que elas aconteçam. Porque senão a gente se perde no caminho. Porque não é no meu tempo, porque não aconteceu, porque eu queria, porque tinha que ser assim. Não, quem disse? Quem falou que tinha que ser assim? Quem te contou isso? O Bernardo começou a fazer jiu-jitsu essa semana, né? Falei, preciso pôr esse menino para fazer alguma coisa, né, Zaf? Ter disciplina, gastar energia, que aí chega em casa cansado já facilita para nós, né? Aí ele começou, e é engraçado que todo filho, quando ele está fazendo alguma coisa, ele tende a procurar os pais. E eu percebo que, de longe, há momentos que ele fica assim, procurando, e tem hora que ele me vê, eu faço assim para ele, aí ele já fica animado. E tem hora que ele fica procurando, aí ele não me vê, aí ele fica, só que eu estou vendo. O que eu estou querendo dizer? Às vezes você vai olhar, você vai procurar o pai, aí você não vai ver, mas ele está te vendo. Você está entendendo? Às vezes o filho não percebe onde o pai está, mas o pai não perde o filho de vista. Nós podemos perder o pai de vista, mas o pai não perde o filho de vista. Então não precisa se desesperar, se descabelar, pensar em desistir, porque o pai ainda está no controle. Ele está nos vendo. Quando você pensar assim, entrar no cenário de desistir, você lembra, eu não estou vendo ele, mas eu sei que ele está comigo. Respira fundo.
e fala, não, eu vou para frente, vou nessa. A Bíblia fala que Deus falou para José, Josué, ser forte e corajoso. Porque há momentos que precisa de coragem, irmão. Olha aqui para mim, tem decisões e escolhas que às vezes precisa de coragem. E o pai, ele prepara o filho, não é para ficar debaixo da asa dele o tempo inteiro. O pai prepara o filho para falar para ele, vai. E tem hora que o pai larga a mão. Eu sou meio assim, vai. Não, mas se vira. Você aprendeu para quê? Para fazer, vai lá, faz. Eu não te expliquei, faz, coragem. Entende? E há momentos que Deus vai deixar a gente ir, por quê? Porque Ele já te deu a instrução, já te deu a direção, já providenciou as ferramentas, Ele está esperando de você o quê? Coragem. E por que a coragem às vezes nos falta? Porque às vezes nós perdemos a nossa fé, irmão. Que é isso, David? Perdemos a nossa fé. Quando nós deixamos de confiar no Pai, nós passamos a temer. Por quê? Porque você se sente desamparado. Percebe? Tem uma coisa, a gente vira pai, começa a ter essas coisas, né, Zé? As ideias parece que só funcionam nesse sentido de pai, né? Sabe o que é engraçado de uma criança pequena? Quando ela começa a ter mais noção, muda. Mas quando ela é bem pequena, ela chega no pai, na mãe, e ela não pergunta o preço das coisas, ela não pergunta se pode, se dá, se consegue, ela só chega e fala, eu quero. Mas sabe por quê a criança faz isso? Porque ela confia fielmente que o pai vai providenciar. Ela não tem dúvida. Você está entendendo? Não existe dúvida se vai dar certo, se não vai. Se ele tem o dinheiro ou não tem. Se ele pode ou não pode. Se ele consegue fazer, não existe isso. A criança confia plenamente que o pai é capaz de providenciar. Então ela olha para o pai e fala, pai, compra tal coisa. Às vezes você fala, de onde veio essa ideia? Está sem juízo? Mas por que ele faz assim e fala assim de uma forma tão natural? Porque ele está confiando. É o que falta muitas vezes em mim e você. Só confiar. Assim, confiar, mas confiar mesmo. Mas pede mesmo, irmão. Quando for pedindo, fica, não sei, né? Será que Deus vai fazer? Você está duvidando. Você percebe que você está deixando a sua fé aí? Quando a gente começa a perder a fé, a gente começa a falar, será que vai fazer? Será que Deus vai cumprir? Aí você começa a recuar. É nesses momentos que a gente começa a oscilar. Por quê? Porque você começa a perder a confiança daquele que te chamou. A gente começa a perder a esperança naquele que nos prometeu fazer. Quando isso acontece, nós começamos a recuar. Mas o texto fala assim, se você fizer, cumprir fielmente cada um dos mandamentos que eu te dei, você vencerá todas as nações. Por isso que a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Porque ela já está dizendo, ó, é só você seguir essa cartilha aqui, ó. Vai por esse caminho aqui que não tem erro, você é campeão. Você está entendendo? Entenda o que eu vou dizer, tá? Olha aqui para mim. Talvez não está dando certo. É porque você está saindo da linha que tem que estar. É porque não está seguindo a direção que o Senhor está nos dando. A gente precisa ter a maturidade e o entendimento de saber, será que o problema de não dar certo é porque não é para mim ou é porque eu estou fazendo errado? Às vezes o fato de não acontecer é porque eu estou na direção errada, irmão. Fazendo da forma errada. A intenção é boa. O projeto é bom. Mas da forma errada. Às vezes, olha aqui para mim. Às vezes Deus vai escolher alguns caminhos que você vai falar, não, senhor, esse caminho aí não vai dar certo não. Eu gosto muito de falar de José. E hoje eu fui atender um cliente. E aí ele começou a contar algumas situações da vida dele e eu tive que falar de José. Ele, rapaz, está acontecendo cada coisa na minha vida, dá para escrever um livro. Mas eu sei que as coisas vão ficar bem. Eu falei, já ouviu falar de José? Ali não. Eu falei, então eu vou te contar a história de José. José estava indo para uma direção que tudo parecia contrário. Mas na verdade Deus estava levando ele para viver um propósito. Às vezes Deus vai falar para você, vai por aqui, ó.
E os nossos olhos vão dizer, não, Senhor, esse caminho aí vai dar errado. Esse caminho é mais difícil, esse caminho aí tem problemas, esse caminho tem empecilhos. Mas o caminho é que vai nos moldar. O caminho é que vai nos preparar, o caminho é que vai nos fortalecer. O caminho é que vai fazer a gente estar apto para quando chegar lá. Olha aqui para mim. Acorda amanhã de manhã. E não importa se vai estar sol ou chuva. Entenda que faz parte do processo. Quando a gente entende que as situações que acontecem na nossa vida faz parte do processo, a gente encara ele diferente. Quantos de nós, irmão, quando aceitou a Jesus, achou que aceitei a Jesus, agora a vida vai ser só glória. Olha, só maravilha, só bênção. E aí na primeira dificuldade falou, opa, né? Mas eu achei que ser crente era... Não, ser crente é pior, é mais difícil. Mas a diferença é que a vitória já é certa. Isso é incrível demais. Servir ao Senhor é saber que você está numa guerra, que você é vitorioso, irmão. E se a gente esquecer disso, por um momento esquecer que Deus já providenciou a vitória, nós começamos a recuar e a ficar distante daquilo que já é certo de vencer. Não importa se é na área profissional, se é na área familiar, não importa em qual área da sua vida seja, se você confiou ao Senhor para que Ele faça, confia. Chega de viver altos e baixos, irmão, de um dia você estar bem, sair daqui cheio de fervor, e no outro dia já amanhecer já decepcionado. Deus nos chamou para ser firmes e constantes. Lembre-se que nós não estamos numa corrida de 100 metros, irmão. O que isso quer dizer? Não estamos numa corrida que você vai dar um tiro rapidão e vai chegar lá. Não, não é isso. Nós estamos em uma maratona. E nessa maratona não é sobre quem vai chegar primeiro, mas é sobre quem vai chegar lá. Então não importa se seu irmão está lá na frente, deixa ele, é o tempo dele, é o momento dele com Deus, mas continua devagar e sempre. Se permaneça firme e constante, para que você desfrute daquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Deus nos chamou para ser filhos maduros. Ei, entenda de uma vez por todas, que Deus não nos chama para que nós sejamos um bebezinho para sempre, irmão. Deus nos chamou para que nós venhamos crescer, amadurecer e ser filhos maduros. Não dá para nós continuarmos servindo ao Senhor e uma hora eu acredito que Deus vai fazer, outra hora eu não acredito mais. E aí eu me desespero. Não, Deus te chamou para ser um filho maduro. Deus nos chamou, está na hora de crescer. Mas não é no sentido de tamanho, é de crescer de maturidade. Deus está nos chamando para um outro momento, para uma outra fase. E às vezes nós estamos como filhos mimados querendo, não, mas eu quero ficar aqui. A águia, quando chega um certo momento que os seus filhotes estão no ninho e eles não querem sair, alguns de vocês já devem ter ouvido isso. Que eles não querem sair, a águia ela começa a desmanchar o ninho. E quando ela começa a desmanchar o ninho, embaixo do ninho é só espinhos. Ao ponto que, conforme ela vai desmanchando o ninho, fica só os espinhos, os filhotes não conseguem mais pisar ali. E aí eles passam a ter uma única opção. Qual é a opção? Pular do ninho. Saltar. Mas o problema, tudo bem, eu saltar do ninho, mas o ninho não está no térreo. O ninho não está no chão. O ninho está no alto monte, no alto cume. E por que a mãe águia ali, ela faz isso? Porque está na hora de voar. Você está entendendo? Está na hora de voar. E às vezes você mesmo não está se permitindo, porque você quer ficar no ninho. Mas Deus está falando, você precisa amadurecer, você precisa saltar, porque você já tem asas para voar. E às vezes a gente fica, eu não sei. Vai. Sedes firmes e constantes.
O que foi falado para Josué é ser forte e corajoso. Uma das causas que as pessoas têm de oscilar é o medo. O medo da vergonha, o medo de ser ou não ser suficiente. O medo é uma arma poderosa que o inimigo usa para nos paralisar. Por isso que Deus olhou para Josué e disse: ser forte e corajoso. Olha aqui para mim. Há momentos que Deus não vai falar nada, mas Ele vai esperar de você ter coragem de levantar a mão e orar, como Josué orou. Ele estava numa guerra e ele percebeu que ele precisava de uma ação de Deus. E a oração dele, para mim, é loucura. Ele precisava que o dia fosse mais longo, irmão. Ele precisava de mais tempo para vencer a guerra. E a oração dele falou: Senhor, eu preciso de uma intervenção. Eu preciso que algo aconteça. Eu preciso que o Senhor faça algo. E Deus não deu a direção para ele. Ele teve a coragem de pedir. Deus não deu autorização para Elias, falar que não ia chover. Mas ele teve a coragem de falar. Você percebe que há momentos que Deus não vai falar. Ele vai esperar de nós a coragem de confiar que Ele vai fazer. Olha aqui para mim. Quando você está no caminho que Ele determinou, você está entendendo o que o Senhor está falando? Nós vamos ser ousados como Elias. Elias não esperou uma ordem de Deus. A Bíblia fala que, ele fala assim: segundo aquele que eu estou tete a tete. Traduzindo, ele está dizendo: segundo aquele que eu estou andando do ladinho, sabe? Que eu conheço, que eu sei quem é. Então, confiando no relacionamento de pai e filho, Elias estende a mão e fala: não vai mais chover. E aí o que Deus faz? Deus fala: tranca tudo, não chove mais. Coragem. Deus está esperando de nós coragem. Às vezes o que nos faz recuar é o medo. Deus está perguntando: o que você está temendo? Se eu estou contigo. Por quê? Coragem. Precisamos entender isso. Que o Senhor nos chama para que sejamos firmes e constantes. Ah, David, mas você não sabe, está doendo. É difícil. Ninguém me escuta, ninguém me entende. Firmes e constantes. Entenda que a jornada às vezes vai ser solitária, não de Deus, mas às vezes nós não vamos conseguir sentir as pessoas por perto, mas faz parte do processo. Às vezes as pessoas não vão conseguir compreender o teu sonho, e elas não vão conseguir sonhar com você. Você vai querer contar o teu sonho e as pessoas vão rir dele, mas não são porque elas são má, mas porque esse sonho não faz parte delas. Entende? E você precisa entender que isso faz parte do processo. Isso faz parte da sua jornada. Tem uma frase que diz assim: o teu sonho, ele vai provar você. O teu propósito, ele vai provar você. Para ver se estamos aptos, se estamos preparados. Entende? O teu sonho, o teu propósito, o teu plano, o teu projeto, eu não sei o que é. Talvez seja dentro da sua casa, talvez seja na sua área profissional, de você querer iniciar um negócio, ou expandir, ou entrar numa área diferente. Eu não sei qual é o passo. Mas muitas vezes isso vai provar você. Às vezes você vai ter que fazer como Eliseu. Pegar as carroças, pegar os bois, quebrar tudo, por fogo, para que você não olhe mais para trás. Lá na imobiliária, a gente costuma falar para as pessoas assim, quando elas começam a trabalhar: você quer ver as coisas mudar na sua vida? É quando você parar de estar corretor e passar a ser corretor. Porque tudo que você faz, que você está, é transitório. Em algum momento, você pode pensar: vou mudar, vou para outro lugar, vou fazer outra coisa. Mas quando você olha para si mesmo e fala assim: eu sou o corretor, você não tem mais opção. Você tem que fazer acontecer. Você está entendendo?
Eliseu sabia que se ele deixasse os bois vivos, a carroça inteira, ele podia em algum momento da dificuldade olhar para trás e querer voltar para lá. Foi o que o povo de Israel fez quando se viu diante do Mar Vermelho e não poder atravessar, e viu o faraó vindo com seus cavaleiros. Eles olharam para Moisés e falaram: era melhor que nós tivéssemos ficado lá. Eles desejaram voltar para um cenário de escravidão. Você está entendendo? Se nós não quebrarmos as carroças, queimar os bois, há momentos de dificuldade que nós vamos pensar em retroceder. Coragem, quebra as carroças, queima tudo e segue na direção que Deus colocou no seu coração. Firme e constante. David, mas vai ser difícil no começo. Firme e constante. Entenda que não é uma corrida de 100 metros, é uma jornada. É uma maratona, continua dia após dia. Por que que muitos de nós entramos na academia e paramos no meio do caminho? Porque nós achamos que em 30 dias, 15 dias, nós vamos olhar no espelho e falar: nossa. Só que não é assim. É uma jornada. Dia após dia. Um dia de cada vez. Às vezes nós queremos entrar no cenário de: não, agora eu vou ficar crente, vou buscar Deus, vou mergulhar. Aí você mergulha. Eu falei para o bispo no final do ano passado. Fazia tempo que eu não fazia um jejum de Daniel, de cortar literalmente tudo. Aí eu falei: quer saber? Vou entrar no jejum de Daniel. Aí amanhã eu começo. Comecei. Aí passou o primeiro dia, o segundo dia, no terceiro dia eu estava assim. Falei: Senhor, tem uma coisa errada acontecendo. O negócio começou a ficar meio estreito. Falei: acho que é melhor eu pegar leve, né? Falei: Senhor, me perdoa, mas acho que eu vou devagar. Entende? Entender que as coisas é um passo de cada vez. Firmes e constantes. Não precisa você chegar amanhã e falar: vou ler a Bíblia inteira. Aí sentar lá e querer ler a Bíblia inteira. Não. Se você não lê nada, se você ler um versículo, você já venceu. Se você ler 2, você já venceu. É sobre vencer um dia de cada vez. Firmes e constantes. Entender que a jornada é uma jornada longa e não rápida. Aguenta o processo. Eu costumo falar que quando as coisas estão ficando difíceis, eu falo assim: eu estou escrevendo a minha história. Quando estiver dando tudo errado, você parecer que tudo vai acabar, você olha para o espelho e fala assim: fica tranquilo, um dia nós vamos contar isso para alguém. Estamos escrevendo a nossa história. E há momentos que eu paro para falar do que eu já passei, irmãos. Eu falo: agora faz sentido. Mas na época eu falava: Senhor, não dá não. Vai valer a pena, irmão. Firmes e constantes. Deus nos chamou para que a gente vá indo um dia após o outro em direção a uma estatura de varão perfeito. Mas não é do dia para a noite. Não queira de você ser uma pessoa de hoje para amanhã, você ser outra pessoa. Não é assim. E a maioria das vezes a gente se frustra porque a gente quer que aconteça desse jeito. Eu vou mudar, aí você quer uma mudança radical, do dia para a noite. Faz igual eu ontem. Falei: vou voltar para o CrossFit, né? Tem um tempo que não treino, vou voltar. Aí ia de manhã, o cara quando está com vontade, já me preparei tudo, fui embora. Quando eu estou no meio do caminho, eu falei: acho que eu esqueci algo. Aí fiquei pensando, eu falei: esqueci o tênis. Não vou não, né? Esqueci o tênis. Senhor, o senhor sabe o que eu queria. Aí meu pastor me liga, estou conversando com ele, eu falei: tu acredita que eu ia treinar hoje? Eu falei para ele: não devia ter falado também, né? Eu falei: ia treinar hoje, ele: é mesmo? Eu falei: por que não foi? Eu falei: esqueci o tênis. Ele falou: vamos agora às 19? Eu falei: mas e o tênis? Está em casa? Ele: vou levar um para você, fala o número. Aí ele deu risada, eu falei: e agora? Eu falei: agora eu vou, né? Vou falar o quê? Não pensei nisso, Azaf. Fui. Aí treinei, só que eu já tinha me programado para jogar bola depois, né? Falei: caramba, o CrossFit, o futebol. Eu vou nos dois, né? Seja o que Deus quiser. Irmão, eu estou aqui que eu não estou aguentando as pernas de dor. Quis fazer tudo de uma vez. Não, um dia após o outro. Firmes e constantes. Se você entender que um dia de cada vez faz parte do seu processo, você não vai parar no caminho. Para a gente caminhar para o fim, deixa eu compartilhar uma experiência que eu tive com o Senhor.
Nessa jornada agora de pai, teve um dia que eu estava conversando com o Bernardo, ele falou assim, você podia comprar um açaí daquele lá da fábrica, né? Tudo animado e tal. Eu falei, uma hora eu compro. E aí teve um dia que eu decidi sair de serviço animado, eu falei, vou comprar um açaí, fazer uma surpresa para ele, né? Aí passei na fábrica, comprei uma caixa grande de açaí, comprei umas coisas e fui buscar ele no colégio. Irmão, quando a mulher abriu o portão, a mulher falou assim, o Bernardo fez isso, pegou no pescoço do menino e não sei o quê. Eu fiquei sem resposta, assim, Aí eu olhei para ele, ele assim, desfala. Falei, entra no carro aí, Bernardo. Aí a professora, tome. Aí entrei no carro, falei, Senhor. Falei, Bernardo, não vou nem falar contigo agora, hein. Aí eu estou no carro aqui, irmão, sem falar nada dentro do carro, não falei nada. Falei, Senhor, fiquei pensando com eu e Deus, né? Falei, Senhor, mas por que ele fez isso, Senhor? Caramba, eu passei lá na fábrica, comprei o açaí, estava mó animado, queria agradar ele. Comprei as coisas para nós chegar em casa, tomar um açaí. Poxa, mas por que ele fez isso, meu? Pô, era só obedecer, eu falo para ele, é só obedecer, faz assim, se comporta desse jeito. Mas ele, caramba, meu, agora eu vou fazer o quê? Falei, Deus, me dá uma estratégia aí que eu não sei nem o que eu faço agora. Falei, poxa, é só obedecer. Aí Deus falou, é isso. Aí eu parei. Ele falou, é isso mesmo. Aí eu fiquei em silêncio, né? Falei, como assim, Senhor? Ele falou, é isso? Você não falou que é só ele fazer o que você falou, obedecer e tal? Você já estava chegando com um presente para ele? Eu também. Você não esperava. Nós muitas vezes não sabemos a hora e o momento que Deus vai fazer. Talvez seja hoje, talvez seja amanhã. Nós só precisamos obedecer. Aí eu olhei para ele, comecei a chorar e falei, eu vou falar o que agora? Falei, eu te entendo, né? Eu te entendo. Come aí. Eu só sabia chorar, irmão. Falei, eu vou falar o que agora? Até ele ficou me olhando assim, tipo, por que esse cara tá chorando? Ele não falou nada, tá chorando. Falei, acho que um dia ele vai entender. Deus olhou para mim e falou, é só isso, filho. Eu não quero mais nada. É só obedecer. E mesmo antes que você me peça, eu já tenho tudo preparado. Aquilo ali marcou minha vida, irmão. Eu passei a entender que antes mesmo que a gente projete, que a gente sonhe, Deus já está com tudo pronto. É só nós fazermos como o Deuteronômio falou, seguir fielmente aos mandamentos que o Senhor preparou para nós. É só isso. Siga firme e constante. Não precisa se desesperar, não precisa olhar para o lado. Só obedece. Está tudo pronto. E lembre-se, não estamos numa corrida de 100 metros. Estamos numa maratona. E o importante não é quem vai chegar primeiro, mas é nós chegarmos até lá. Fica de pé comigo, vamos orar ao Senhor. Deus nos trouxe hoje aqui para que a gente renove a nossa esperança, renove as nossas forças, nos dê um gás de ousadia e de coragem, para que nós possamos prosseguir, irmão, com ousadia, com fé. E eu quero orar por você aqui, eu quero orar junto com você. Se puder, pode apagar a luz, Vini. Eu quero orar junto com você, você que sente que precisa desse renovo do Senhor, para que você receba esse gás de coragem, de ousadia, de esperança, de fé, para que você vá mais longe, para que você continue na jornada, para que você prossiga firme e constante. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, nós vamos orar com você, porque por mais que pareça que não vai dar certo, Deus está no controle, meu irmão. Deus te chamou para uma boa obra e Ele não vai te deixar no meio do caminho. Firmes e constantes. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você, para que você saia daqui renovado, fortalecido. E você vai continuar firme e constante. Você não vai mais viver um momento de oscilação, de altos e baixos. Esse sentimento que fica batendo na sua porta de querer parar, hoje cai por terra, porque você vai prosseguir firme e constante. Vamos orar ao Senhor.
Vamos orar, Senhor. Feche seus olhos. Se você sente que precisa de uma oração, eu quero que você venha aqui. Nós vamos orar. Os demais fechem os olhos. Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Te agradecer por essa noite, por tua palavra. Te agradecer pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecer porque tu és um Pai presente em nós. Te agradecer porque nos momentos que nós pensamos em jogar tudo pro alto e abandonar, o Senhor chega pertinho e nos abraça. O Senhor nos trouxe hoje aqui para que sejamos abraçados e renovados. Enquanto nós oramos, você pode sair do seu lugar, irmão. Fica à vontade. Pai, que o Senhor abrace cada coração presente, cada filho, cada filha, de modo que nós saiamos daqui renovados por Ti, Senhor. Renovados em fé e esperança. Renovados para que nós possamos prosseguir adiante, Senhor, entendendo que todo o processo vai haver desafio, vai haver pedras no caminho, mas que nós estejamos convictos daquele que nos chamou, para que nós possamos prosseguir adiante, Deus. Tu és um Pai que age em nossas vidas, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, Senhor, e que nessa noite todo medo, Senhor, todo medo que tem paralisado os teus filhos, todo medo que tem paralisado as tuas filhas e que tem impedido de ir adiante hoje, o Senhor venha pôr por terra, Pai, e um novo tempo, um novo momento, uma nova história venha chegar sobre a vida dos teus filhos e das suas filhas, meu Pai. É um tempo de coragem, um tempo de amadurecimento, um novo tempo sobre os filhos e filhas que o Senhor chamou aqui essa noite. Que nós possamos desfrutar, Senhor, do Teu amor e da Tua graça essa noite. Que o Teu amor nos envolva, nos abrace, para que nós possamos entender que Tu és um Pai presente em nossas vidas. E que nós possamos entender que não estamos sozinhos. E mesmo quando nós olhamos e não podemos te ver, nós viemos lembrar que o Senhor nos vê, que o Senhor está de olho em nós e está cuidando de todas as coisas. Espírito Santo, vem com teu renovo sobre nós, vem com tua unção, com tua graça sobre as nossas vidas, e que possamos sair daqui num novo tempo, num novo momento, numa nova fase sobre as nossas vidas, Senhor. Assim faz, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo.